Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje recebe um médico psiquiatra que vai conversar sobre alguns importantes temas da sua área médica específica. Como sabemos, a psiquiatria é uma especialidade que liga com a prevenção, o atendimento, o diagnóstico e o tratamento de diferentes formas de sofrimentos mentais, que tanto podem ser de cunho orgânico como funcional. Suas manifestações, via de regra, são severas. Alguns desses problemas estão atualmente, inclusive, na ordem do dia, motivado por fatores os mais diversos, que são agravados no dia a dia estressante das pessoas, como os dias atuais que estamos vivendo nesse competitivo e conturbado início de século. Por isso é com muita satisfação que eu entrevisto o médico Márcio Tassino, que vai nos falar um pouco sobre a sua especialidade, que é tão peculiar. Meu amigo, doutor Márcio Tassino, uma alegria imensa receber você do ponto de vista. Quero desde já agradecer por você ter aceitado o convite para tratar de uma área que é tão complexa e ao mesmo tempo tão importante e que as pessoas estão precisando mais do que nunca se inteirar, principalmente pelos dias conturbados que a gente está vivendo. Lhe agradeço por você ter aceitado o convite. Um prazer revê-lo, estou à sua disposição para a gente falar um pouco sobre essa árdua tarefa de psiquiatra. Eu queria começar com uma pergunta, só para o nosso telespectador. Qual a origem e o que significa a palavra psiquiatria? Bom, isso remonta à antiga Grécia, né? A qual nós devemos todo o conhecimento, toda a ciência que nós temos, né? Nós somos um misto de gregos com judeus, né? Dos judeus nós herdamos a religião, os medos, né? Os deuses e os demônios, e dos gregos nós herdamos a ciência, as artes, a cultura de uma maneira geral, né? E desde essa época, os gregos já entendiam a existência de alguma coisa que eles chamavam de psique, né? Que é a mente, né? Que talvez no último século tenha sofrido uma distorção muito grande no conceito, enquanto talvez uma coisa etérea que flutue numa coisa para além do orgânico, né? Mas, na verdade, a psique é o produto impalpável do funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, né? E, como tal, sofre as alterações disfuncionais, né? As patologias que são exatamente objeto da ciência médica que lida com as disfunções da psique, que é a psiquiatria. Desde quando a psiquiatria passou a ser considerado um ramo da medicina? Olha, no início do século passado, a gente teve uma divisão muito clara entre a psiquiatria e a neurologia, né? Porque a psiquiatria, na época, não tinha ainda um discurso teórico muito bem estruturado em cima da compreensão dos mecanismos subjacentes às disfunções, como a neurologia já tinha, né? Enquanto doenças provocadas ou consequentes a lesões na estrutura física do sistema nervoso. E então se criou essa divisão entre o que seria a neurologia, enquanto uma especialidade médica dedicada a tratar das disfunções estruturais do sistema nervoso, das consequências das lesões, e da psiquiatria destinada a tratar das alterações disso que se chamava e que se chama mente, né? Hoje a gente já está caminhando para uma reunião dessas duas especialidades, porque a partir principalmente dos anos 80 do século passado, a psiquiatria finalmente conseguiu estruturar uma concepção teórica muito aguda do que é que está disfuncionante neste órgão que, quando entra em disfunções, produz as doenças mentais. Márcio, o que é que diferencia os distúrbios psicológicos orgânicos dos distúrbios funcionais? Você pode, eu pessoalmente ainda gosto muito do conceito de endogenia e de resposta.
Então, se a gente pegar, por exemplo, a depressão, enquanto a patologia é puramente endógena, onde o genético, onde o orgânico tem um poder muito grande, ou uma depressão reativa, na qual você encontra um evento externo extremamente impactante que faz com que aquele indivíduo adoeça, mas ambos têm em comum uma coisa, uma alteração intensa na química funcional do sistema nervoso. Essa mudança é o que origina o que se chama de transtornos de ansiedade, ou transtornos de ansiedade é algo estanque, é uma coisa um pouco diferente? Bom, a gente tem disfunções muito específicas, classificáveis dentro de tópicos assim, muito claros. Você tem os transtornos de ansiedade, né? Onde estão as fobias, onde estão os pânicos, a fobia social, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma forma extremamente grave de transtorno de ansiedade, agora já até isolada um pouco como uma categoria específica. E você tem os chamados transtornos do humor, onde você tem a depressão, o transtorno bipolar, tão falado hoje, tão mal entendido, né? Então, são entidades que têm algumas semelhanças funcionais, mas também diferenças muito grandes, que inclusive implicam na necessidade de um diagnóstico muito claro para que o tratamento seja eficaz. O que é exatamente o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, que muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, o Nelson é bipolar, porque ele está bem e de repente ele fica irritado e tem uma raiva, mas isso não tem nada a ver com o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma patologia na qual o indivíduo passa por períodos de profunda depressão, muitas vezes entremeado com um período de aparente estabilidade e de repente ele entra numa euforia, numa irritabilidade maior, começa a sentir menos necessidade de sono, começa a achar que está tendo ideias incríveis, que as pessoas são burras, que ninguém entende como ele é brilhante. Então, essa oscilação entre dois polos extremos, né? Da depressão ao que a gente chama de mania, que às vezes chega a cursar com sintomas psicóticos muito fortes. Então, é essa oscilação aguda que define o que é uma bipolaridade do que é apenas uma distimia, né? um mau humor cíclico. Se bem que existe chamado transtorno bipolar do tipo 2, onde você percebe nitidamente aquele polo depressivo e depois a pessoa passa assim a funcionar apenas num modo mais eufórico do que aquilo que seria ele normalmente, né? Não saia daí, chegamos em instantes de volta ao ponto de vista, ao nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta.
Pensamento estratégico e capacitação são a chave para enfrentar o mercado competitivo. Pensando nisso, o Sistema Fé Comércio RN disponibiliza por meio do SENAC um leque de serviços pelo atendimento corporativo. As empresas que desejam investir na qualificação dos seus colaboradores encontram no atendimento corporativo opções diferenciadas e especiais de turmas, matrículas nos cursos e locais de aula, tudo de acordo com as necessidades de cada uma delas e perfeitamente moldado aos colaboradores. Além disso, o serviço aplica consultorias, palestras, workshops, eventos e treinamentos focados no segmento de atuação de cada empresa, desde o nível básico à pós-graduação. Agende uma visita com um consultor especializado e escolha uma das 3 modalidades do serviço corporativo que melhor se encaixa ao perfil da sua empresa. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Que a Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do estado, você já sabia. Saiba também que ela é uma das que mais evoluíram no norte e nordeste do Brasil e que se consolida cada vez mais como exemplo de gestão, segurança e rentabilidade. Por isso que ela já tem mais de 4.200 associados. Conheça a Unicred Natal, vai valer a pena. E voltamos à entrevista com o psiquiatra Márcio Tassino. Márcio, depressão é uma tristeza profunda ou é muito mais do que isso? Muito mais do que isso. Né? Principalmente, agora, inicialmente, a primeira coisa que eu queria dizer, que parece desnecessária dizer, mas é extremamente importante, é que depressão existe. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes o indivíduo começa a entrar num episódio depressivo e esse episódio produz sintomas, né? Desde uma tristeza intensa até uma sensação irrazoável de culpa, como se algo errado a pessoa tivesse feito, e uma sensação de fadiga intensa, uma perda de prazer pelas coisas que habitualmente o indivíduo tinha mais prazer em fazer, um comprometimento importante da capacidade executiva do indivíduo, né? E aí, muitas vezes, as pessoas bem intencionadas dizem, olha, você está precisando ter mais força de vontade. Se você tiver força de vontade, se você tiver fé em Deus, você reage, você sai dessa e vamos, então, cadê a sua força de vontade? Isso é igual a pedir a um telefone celular com a bateria completamente descarregada que tenha força de vontade que funcione. Porque esse indivíduo está com uma alteração no funcionamento do órgão. Você tem um déficit na neuroquímica do sistema nervoso e você pode pedir 1000 vezes que a pessoa reaja, que tenha fé e que é só ele dizer todo dia, eu sou uma águia, voarei com as asas vastas sobre as mais altas dificuldades, os terríveis livros de autoajuda, né? Que você está com depressão e você compra um livro, Como Superar a Depressão, e aí você termina ali a 100ª, 50ª página e não consegue nada, e diz, então eu sou um rato, porque no livro está dizendo que basta fazer isso, isso e isso, e eu vou ficar bom, e eu não consegui. Não vai conseguir, porque ninguém vai aprender em 10 lições, como, por exemplo, fazer consolidar um osso ou curar uma hepatite, porque nós estamos dentro de uma doença, é uma doença a ser tratada. E essa doença que muitas pessoas negam a existência, desde a década de 90 do século passado, já era a 4ª causa mundial de incapacitação para o trabalho. E as projeções da OMS para 2020 é que será a primeira. E qual é a causa da depressão, Márcio? Bom, existe uma fragilidade endógena, uma fragilidade genética para a depressão, como existe para cardiopatias, como existe para alterações do diabetes, etc. Então, tem indivíduos que são mais frágeis
para depressão, e por isso depressão é uma doença que cursa em famílias. Rarissimamente você vai encontrar alguém com uma depressão real, que você fazendo uma anamnese bem feita, uma história clínica bem feita, não detecte um tio-avô, um primo em segundo grau, a mãe. Ou seja, existe uma genética envolvida nessa doença, o que explica que indivíduos diferentes, submetidos, por exemplo, aos mesmos impactos, alguns façam um episódio depressivo, outros não, e o que explica também porque que indivíduos que têm uma vida aparentemente absolutamente normal, de repente cai aquele véu da tristeza intensa, do desalento, da fadiga, do desinteresse, do achar que a vida não vale mais a pena, mas como você olha em volta e a vida do indivíduo está toda aparentemente ok, boas relações familiares, a economia está em ordem, está tudo indo bem e de repente cai aquela nuvem negra em cima do indivíduo. Porque alguma causa externa? Não, é porque o órgão entrou em disfunção, o sistema nervoso está doente e precisa ser tratado. Mas tem cura? Com certeza. Com certeza, existem casos crônicos, como em qualquer outra patologia. Existe cardiopatia crônica, existe alterações vasculares crônicas, existe diabetes que não responde ao tratamento, e existe depressão que não responde ao tratamento. Agora, são exceções, principalmente a partir da década de 80 do ano passado, quando já detectando o imenso impacto de saúde e inclusive o impacto econômico da depressão, o governo americano resolveu que aquela década seria uma década na qual os investimentos de saúde seriam concentrados no entendimento do cérebro. E aquela década foi batizada exatamente de década do cérebro, e a partir daí começou-se finalmente a ter um conhecimento muito claro dos mecanismos, dos desajustes do órgão subjacentes aos sintomas da depressão. E hoje, definitivamente, de todas as patologias mentais, aquela que responde com mais frequência, com mais eficácia ao tratamento da depressão. O transtorno de ansiedade também responde bastante bem, mas a depressão, que é uma patologia mais exuberante, né, inclusive no nível de comprometimento da vida do indivíduo, hoje a gente tem um conhecimento do que é que está havendo. Evidentemente, eu estou falando aqui em química, estou falando aqui em fármacos, mas a psicoterapia é uma abordagem sine qua non, essencial. Houve, no final do século passado, uma arenga boba disse que psicoterapia é mais eficaz do que remédio, se remédio é mais eficaz do que psicoterapia. Hoje a gente está pacificado. Quem ainda discuta isso, efetivamente precisa rever, porque está absolutamente pacificado que as coisas em conjunto funcionam infinitamente melhor do que uma ou outra isoladamente. Significa dizer, então, que o tratamento farmacológico, ele é indicado em muitos casos, e no caso específico que falamos desse bloco até agora, no caso da depressão. Com certeza, com certeza. E aí é preciso inicialmente saber se existe ou não depressão naquele indivíduo, porque é fundamental fazer a diferença entre o que é tristeza e o que é depressão. Porque todo indivíduo com depressão está triste. Nem todo indivíduo triste está com depressão. Tá certo? Essa divisão é absolutamente essencial, porque senão daqui a pouco começa a haver um sobrediagnóstico de depressão, que é o polo oposto daquele polo onde existe a negação da doença. Agora, essa negação é talvez assim, mais grave ainda, porque o indivíduo, até chegar ao especialista, ele faz um circuito onde ele inicialmente começa a ouvir umas palestras de autoajuda, depois ele vai na igreja rezar, nada contra, mas, aliás, rezar e tomar remédio é mais eficaz do que só tomar remédio, mas só rezar não resolve, tá certo? E quando a coisa agrava, o indivíduo procura um psicólogo, e se aquilo ali for uma tristeza existencial, alguma coisa na vida do indivíduo, que precisa de uma distorção cognitiva, o psicólogo pode fazer um excelente trabalho curativo. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.
Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Ester Bom surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Ester Bom, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Ester Bom na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Voltamos à entrevista com o Dr. Márcio Tassino. De fato, a psicologia pode, de fato, ser um tratamento auxiliar dos problemas da mente? O termo auxiliar não se aplica bem porque implicaria numa questão hierárquica, como se a psiquiatria tivesse acima a psicologia como uma coisa auxiliar, mas existem situações nas quais a psicologia isoladamente é o tratamento indicado, certo? Desde que não exista uma alteração orgânica, uma doença mental estabelecida. Agora, mesmo nesse caso, o tratamento com a psicologia, com a psicoterapia concomitante, e aqui não é uma questão de auxiliar, é concomitante, é de extrema importância. Márcio, o que é distonia? Bom, esse é um termo relativamente superado que reporta as alterações neurovegetativas que são consequências das doenças mentais. Então, a alteração de funcionamento intestinal, a alteração de funcionamento cardíaco com aquelas arritmias, as constipações, ou seja, toda a repercussão neurovegetativa das alterações das doenças mentais, dos sofrimentos mentais. Então, chamava-se antigamente as distonias neurovegetativas, né? Mas hoje a gente sabe que é impossível que exista um acometimento, um sofrimento psíquico sem uma repercussão orgânica disso. Isso seriam as distonias chamadas, né? E a hiperatividade e aquele chamado distúrbio da atenção? Isso aí é outra coisa completamente distinta, chamada transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, é resultante de um outro tipo de alteração do sistema nervoso, que precisa de um diagnóstico muito específico. A criança com baixo rendimento escolar, hiperativa, inquieta, muitas vezes tem um problema de um funcionamento no sistema nervoso aquém do ideal, e é por isso que responde tão bem à terapia com os psicoestimulantes. Mas eu brinco, evidentemente, dizendo que o principal diagnóstico diferencial hoje é se aquela criança tem o TDA ou se é simplesmente mal educada. Então é preciso, né, ver que parece que existe mais TDA no Brasil hoje do que em qualquer lugar do planeta, e muitas vezes não é TDA, é falta de controle, falta de energia dos pais que preferem ter um diagnóstico: meu filho tem TDA, eu não eduquei que prestasse ele não, eu não tenho culpa nisso. Ele tem déficit de atenção e leva lá no consultório. Muitas vezes a gente faz o pai e a mãe ter uma decepção incrível quando a gente diz: não, seu filho não tem TDA, seu filho é normal, não tem que medicar. Mas tem sim, ele precisa ser tratado, não, ele precisa de receber a educação doméstica. É interessante essa sua observação. Agora, Márcio, o que é a esquizofrenia e quais são as manifestações mais comuns desse tipo de doença? A esquizofrenia das doenças mentais é a mais complexa. Existe uma alteração em sistemas neuronais bem distintos daqueles sistemas envolvidos na depressão e no transtorno de ansiedade. São as chamadas alterações dopaminérgicas. E aí são patologias graves, inclusive o resultado do tratamento ainda é o mais precário possível em relação ao sucesso nas outras patologias. E são aquelas alterações onde o indivíduo está constantemente se sentindo autovigiado, delírio de autorreferência, muitas vezes cursando com coisas que o indivíduo ouve, com coisas que ele vê, não é?
ou com interpretações absolutamente distorcidas da realidade. Então você tem desde aquelas esquizofrenias com sintomas basicamente daquela situação persecutória, né? Então, estão tomando conta de mim, estão me vigiando, até aquela situação na qual o indivíduo realmente ouve, vê coisas, né? Que são as chamadas alterações delirantes, né? Alucinatórias. O delírio, muitas vezes, a compreensão de que algo está vigiando, tomando conta da mente dele, e as alucinações, coisas que o indivíduo vê, que o indivíduo ouve, vozes de comando que dizem para ele fazer coisas, né? Então, essas são as alterações profundas da mais grave das doenças mentais. Márcio, para cada uma dessas doenças que nós abordamos aqui, existem tratamentos diferenciados para cada uma delas, relacionados a cada especificidade? Com certeza. A esquizofrenia, por exemplo, do ponto de vista dos fármacos, é uma doença mental no qual são utilizados os chamados antipsicóticos, desde os chamados de primeira geração até os atuais de segunda geração, que já têm uma eficácia muito maior naquilo que a gente chama de sintoma negativo da esquizofrenia, porque a esquizofrenia, depois daquela fase alucinatória delirante, se segue uma fase de sintomas negativos, no caso do indivíduo fica completamente alheio à parte do mundo, é onde fica aquela marca da cronicidade que os antipsicóticos novos atuam muito bem nessa fase negativa da esquizofrenia, mas, por exemplo, os antidepressivos para depressão são medicamentos completamente distintos. Alguns antipsicóticos a gente até usa, seria mais complicado, a gente não tem tempo aqui para se alongar tanto nisso. Agora, existe hoje uma coincidência muito grande entre fármacos que tratam depressão e que tratam transtorno de ansiedade, que são os chamados inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que muitas vezes você vai no médico e você recebe um diagnóstico de transtorno de ansiedade, e ele lhe passa um medicamento, você olha na bula, antidepressivo, esse médico errou. Mas não é, porque esses medicamentos se mostraram hoje os mais eficazes no tratamento também do transtorno de ansiedade. Que beleza. Márcio, eu tenho muitas outras perguntas, mas o diretor está mostrando o reloginho. Eu vou lhe fazer a última pergunta. Infelizmente, o programa é bem curtinho. E quando a entrevista é maravilhosa como essa que nós estamos tendo, inclusive elucidativa para o nosso telespectador, mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria de encerrar com ela. A psicanálise. A psicanálise é uma área específica da psiquiatria ou ela é uma ferramenta? Como é que se situa a questão da psicanálise hoje na medicina com relação aos problemas da mente? A psicanálise é uma forma de psicoterapia que no começo do século passado e talvez ao longo até da segunda metade desse século, do século passado, teve uma prioridade tão grande, um predomínio tão grande que passou a ser confundida com psicoterapia, como se ela fosse a única forma de psicoterapia. Existem várias formas de psicoterapia, inclusive a que a gente vê hoje que tem mais eficácia, que é a chamada psicoterapia cognitivo-comportamental, que foi um ramo da psicanálise, né? Os Beck, o pai e a filha Judith Beck, né? Aaron Beck e Judith Beck, que descobriram que a psicanálise tinha um enunciado teórico perfeito, mas que a eficácia era uma coisa que talvez demande aqueles anos e anos de 3 vezes por semana, e o mundo moderno é muito necessitado de respostas rápidas, eficazes. Então, nesse sentido, a psicoterapia enquanto um projeto de autoconhecimento, né? Enquanto um projeto de modificação dos sofrimentos mais profundos, é uma forma de psicoterapia. Ela não é uma coisa isolada por ser algo específico, mais eficaz ou mais importante do que as outras. É uma forma de psicoterapia como outra qualquer, e hoje a gente equaliza essas várias formas de acordo com a necessidade específica do indivíduo. Mas, em termos de psiquiatria, essa psicoterapia que é coadjuvante, fundamental e importante no tratamento das doenças mentais é a psicoterapia cognitivo-comportamental. Beleza, meu amigo. Eu quero agradecer imensamente por você ter concedido essa entrevista. O telespectador certamente gostou imensamente de assistir, muito esclarecedora. Agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite e espero, em outras oportunidades, entrevistar você novamente aqui no Ponto de Vista. Com certeza, Nelson. Foi um prazer.
E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte.